O poder é algo que sempre esteve no meio social, independente da época, podendo ser encontrado em reinados na Idade Média ou em simples repúblicas na Idade Contemporânea. Mas será que todos os indivíduos influenciados por esse poder sabem o que ele realmente significa? Poder é a pessoa que tem dinheiro e a outra pessoa não, que quita os direitos da outra pessoa. Poder é liberdade. Desde você ter poder de escolha, você ter poder de compra, poder é isso. Se você tem poder, você tem liberdade. Poder é algo que um determinado público vota e dá para uma determinada pessoa. Para mim isso é poder. Bem, o poder é a capacidade relacional que permite o indivíduo influenciar de forma assimétrica outros indivíduos, favorecendo seus interesses, valores e vontades. Falando assim, talvez seja um pouco difícil de entender, então eu vou exemplificar com acontecimentos do cotidiano. Imagine que uma pessoa passou o dia inteiro trabalhando e está ansiosa para chegar em casa. Seu turno está quase acabando, porém, o seu chefe ainda não conseguiu bater as metas que pretendia para aquele dia. Consequentemente, ele pede educadamente para o seu funcionário ficar no trabalho até mais tarde, para que a meta seja alcançada, influenciando as vontades e interesses do seu funcionário para favorecer as suas próprias. De modo geral, o poder é uma relação entre uma pessoa com poder e outra que é dominada por ele, onde os dois são influenciados um pelo outro, mas em níveis diferentes. Com isso em mente, deve-se compreender uma coisa: não existe poder absoluto. Para que o poder exista em uma sociedade, deve haver cumprimento e aceitação das pessoas que estão sujeitas a esse poder, pois caso não houver, uma resistência é criada, colocando em risco esta relação de poder e possivelmente tirando o poder do poderoso. Existem dois jeitos de contornar a situação da resistência: a violência e o discurso. Violência é uma relação de dominação voltada para a violência legítima, uma violência que é liberada pelo Estado de acordo com a lei, fazendo com que o cidadão dominado sempre obedeça às vontades de quem detém o poder. Quando uma resistência ocorre, é possível que o Estado simplesmente invoque forças para deter os rebeldes, como os policiais ou até mesmo o exército, dependendo da situação. O conjunto desses acontecimentos criaria uma espécie de ditadura, que anularia totalmente a participação dos cidadãos na sociedade, tornando-os apenas indivíduos dominados que não possuem o mínimo de liberdade em seus interesses e vontades, quebrando a relação de poder. Já o discurso é o oposto da violência. É uma relação de poder baseada no consentimento e na democracia, onde todos os cidadãos atuam no Estado, dividindo seus interesses com quem detém o poder. É uma forma de manter o poder que acaba sendo bem mais complexa que a violência. Em uma sociedade onde todos são atuantes, a maior parte de sua estrutura é formada por conflitos e negociações, já que existem atores sociais com ideais opostos em todo lugar. Isso faz com que o poderoso seja obrigado a compreender as necessidades de todos os níveis sociais que ali habitam, como o meio ambiental, tecnológico, político, cultural, entre outros. Vimos duas formas de manter o poder, mas como alguém consegue ele? Qual é a sua origem? Existem três fontes de poder. A violência, que é um poder voltado para o medo e obediência extrema. O dinheiro, que é um poder voltado para o comando do mercado, onde quem tem mais dinheiro dita as regras de negócio, influenciando culturas e produtos. E a confiança,
um poder voltado para campanhas políticas, onde o indivíduo é transparente com o seu eleitor e assim consegue ganhar confiança com o povo. Antes da invenção de novas tecnologias de comunicação, a atuação do Estado se mantinha limitada territorialmente. Porém, a globalização acabou modificando isso, criando espaços de poder locais, nacionais e globais. Com novas redes de comunicação surgindo, as configurações sociais iam mudando e formando novas configurações, como novas leis, novos limites, novas culturas, que vão constantemente se modificando de acordo com as mudanças destas redes. Mas afinal, o que são essas redes? São estruturas de comunicação que se adaptam ao contexto em que operam. As redes são como nós interligados entre si, com alguns nós sendo mais relevantes que os outros, sendo os mais importantes chamados centros. Essa estrutura de redes funciona como uma relação entre uma distribuidora e as panificadoras, onde a distribuidora distribui a matéria-prima, que no caso seria o trigo, e as panificadoras produziriam o pão. Porém, se em algum momento essa distribuidora for atacada ou simplesmente sumir, as panificadoras não terão mais matéria-prima e, consequentemente, não conseguirão mais produzir o pão. A flexibilidade destas redes faz com que elas sejam uma parte essencial das sociedades, tendo algumas limitações, mas sempre sendo uma extensão do poder concentrado. Com o avanço da tecnologia, as redes melhoraram a sua estrutura, com uma maior facilidade de reconfiguração em mudanças de ambiente, capacidade de expandir ou reduzir com poucas alterações em sua configuração, e agora as redes não possuem mais um centro, elas são apenas nós interligados entre si, mas todos possuem a mesma importância e capacidade de processar informação, o que dificulta o ataque aos seus sistemas. Após essas melhorias, o sumiço da distribuidora já não seria problema para as panificadoras, já que agora elas também produzem a sua matéria-prima, ou seja, são tão importantes quanto a distribuidora. Logo, se acontecesse algo com a distribuidora, não afetaria ela diretamente, já que elas têm a matéria-prima suficiente para continuar produzindo seu pão. A revolução microeletrônica causou uma enorme mudança tecnológica, criando a era da informação, com tecnologias de comunicação mais avançadas, como a internet, além dos aparelhos portáteis que viriam mais à frente para reforçar essa era, como celulares, notebooks e videogames portáteis. Dentro da globalização, na era em que vivemos hoje, boa parte da comunicação na rede global é feita de modo digital, como o uso de celulares, e-mails, computadores, com muitos aspectos da sociedade já presentes dentro desse meio, como mercados digitais, bancos, culturas e subculturas. Entretanto, a experiência humana ainda existe dentro do meio real e local, como um simples passeio no parque, uma ida ao cinema ou uma visita ao museu. Como já dito anteriormente, a sociedade é reconfigurada de acordo com a evolução e mudança das redes de comunicação, o que cria uma lógica de inclusão e exclusão. Mas o que isso significa?
O meio social se adapta muito rápido às forças sociais, como religiões e mercados, o que causa um conflito com o meio local, que acaba sendo deixado para trás, já que não possui essa capacidade de adaptação. A partir disso, vem a lógica de inclusão e exclusão, onde a rede inclui quem consegue se adaptar às novas tecnologias e exclui quem não consegue. Dentro de uma sociedade, há sempre alguém que detém mais poder que as outras pessoas, e consequentemente esse alguém cria valores dentro do meio social. Mas o que são esses valores? São tudo que as instituições dominantes decidam que seja. Um bom exemplo disso é o sistema capitalista, que dita que o dinheiro e a rentabilidade é o seu valor supremo. A mesma coisa ocorre com a igreja e as escolas, que ditam que a religião e a educação são os valores supremos. Com o avanço dos novos meios de comunicação, é possível que novas mídias contornem o poder do Estado, substituindo os valores das instituições por outros. Mas como isso aconteceria? Hoje em dia, dentro das redes sociais, existem os chamados influenciadores, que trabalham com publicidade e coisas cotidianas. Em algum momento, esses influenciadores podem dizer para seus seguidores que certo estilo de roupa é boa ou que tal maquiagem é ótima. Isso causa um impacto nas pessoas, que seguem fielmente as opiniões de seus ídolos, criando uma tendência dentro dessa bolha, podendo se tornar até maior que o público do influenciador, o que acaba criando novos valores dentro da cultura da internet e na sociedade em si, com ideias de que somente uma roupa é verdadeiramente boa ou que só uma marca de maquiagem é de qualidade, entre outros exemplos. Olhando por esse lado, independente se for do Estado ou não, os valores são definidos por quem ostenta o poder, como políticos eleitos, pessoas ricas e indivíduos famosos nas redes sociais. Com a introdução destes novos valores, parte da configuração social foi se modificando, como a divisão do trabalho. Até século passado, os homens estavam no topo do mercado de trabalho, com foco total em hard skills, ou seja, conhecimento técnico, como experiência em computadores. E como as mulheres não tinham necessidade de trabalho, apenas focavam em soft skills, cuidando da casa e educando os filhos. Na era contemporânea, isso se inverteu. Agora as mulheres focam em hard skills em seus empregos. Porém, por causa do patriarcado, seu esforço é pouco recompensado em relação às mesmas funções feitas pelos homens. Caso você não tenha entendido o que são soft e hard skills, vou tentar esclarecer um pouco. Soft skills são habilidades voltadas para o comportamento e interação humana, como uma boa comunicação, facilidade de trabalhar em equipe, boa liderança, proatividade, inteligência emocional, entre outras habilidades que facilitam a adaptação dentro do trabalho. Hard skills são habilidades voltadas para o conhecimento técnico, adquiridas por meio de estudos, como conhecimento de outras línguas, conhecimento em línguas de programação e conhecimentos mecânicos. Habilidades essas que são obtidas em uma escola, faculdade ou curso técnico. Mesmo com essas evoluções tecnológicas e com outros tipos de poder, o Estado ainda tem capacidade de se manter no topo da hierarquia. Mesmo com suas limitações, ele conseguiu se adaptar aos novos meios de comunicação, o que faz com que ele fique mais próximo dos cidadãos do que antes, se conectando mais rapidamente com a sociedade sem precisar do ministério e secretarias, mudando a maneira que a política pública é implementada. Desse modo, o Estado se torna um conector de redes em vez de ser apenas um centro de comando único, sendo um ponto de conexão entre múltiplas redes, como as econômicas e políticas, que operam de forma mais fluida, o que é crucial para uma boa gestão. O uso das redes sociais pode ser uma ferramenta boa tanto para a democracia quanto para o autoritarismo. Porém,
o ideal é que sejam usadas para manter uma maior participação dos cidadãos dentro do Estado, aumentando a eficácia das políticas públicas e tornando transparente a gestão estatal. Com a transmissão de informações que podem ser alcançadas por qualquer um, muitas opiniões acabam sendo formadas em volta disso. Alguns aprovam o uso das redes pelo Estado, pois deixa os cidadãos cientes das realizações que o governo faz e tem feito em suas vidas, deixando-os mais próximos das escolhas envolvendo o poder estatal. Outros desaprovam a ideia e dizem que é possível que o Estado faça isso apenas para influenciar o povo a seu favor e esconder acontecimentos que não seriam bem recebidos pelo público. Assim, torna-se claro que houve modificações no modelo de gestão do Estado, com mais facilidade na difusão de informações. Entretanto, surgem alguns desafios, como a vigilância digital e riscos para a democracia, o que cria a necessidade de equilibrar a liberdade e o controle. A partir destes novos meios de difundir a informação, é importante distinguir a comunicação interpessoal e a comunicação social. Interpessoal é uma comunicação interativa, onde os emissores e receptores são os temas da comunicação, como em uma conversa, uma troca de mensagens ou em uma chamada de vídeo. Social é a famosa comunicação de massa, podendo ser interativa, mas na maioria das vezes sendo apenas unidirecional, como em livros, jornais, filmes, rádio e televisão, meios voltados para o público grande. Com a difusão na internet, a comunicação de massa se tornou mais flexível, com a capacidade de ser interativa com seus consumidores. Bons exemplos são publicações em redes sociais que envolvam enquetes ou perguntas mais subjetivas, pois elas influenciam as pessoas a interagir após verem a informação no post. Outro exemplo são abaixo-assinados de qualquer natureza, como as de votações de leis públicas ou as de vaquinha para ajudar uma ONG ou um indivíduo comum. Devido a esse uso de meios digitais para fins políticos, o Estado fica muito dependente de empresas privadas, que, por sua vez, detêm os meios de comunicação, como o Instagram, WhatsApp, TikTok e muitos outros, o que dificulta um pouco a regularização. Com a necessidade de uma gestão estatal mais específica no meio digital, é possível que alguns governos e instituições acabem moldando regras de regulação que beneficiem apenas os seus interesses, com um grande impacto no acesso dos cidadãos à informação. Mesmo com esse problema, a sociedade consegue se manter livre, já que é muito difícil privar a população de 100% das informações. E com essa liberdade, a cultura digital vai se formando, mudando a forma de interação, consumo e produção cultural. Isso afeta diretamente a antiga comunicação de massa, que antes permitia que o público fosse apenas receptor de informações e hoje permite que ele também seja um emissor, tendo o poder de criticar e criar informações e conteúdos.